Então, bom dia a todos. Como o professor aqui, Alex, né, já introduziu, eu sou Gabriel, sou aluno aqui do doutorado do PPGim, sou mestre também pelo mesmo programa e irei apresentar para vocês aqui, falar um pouco sobre a imunidade inata. Não vai, né? Eu passo para cima ou para lá? Pronto. Então aqui, atualmente eu faço o meu doutorado, tem o objetivo de avaliar a leucemia mieloide crônica, e aqui, né, o LabImmun, no laboratório que eu estou inserido, também dentro do programa. Como conteúdo, aqui para essa palestra, eu trouxe alguns aspectos gerais da imunidade inata e alguns assuntos também que estão aí um pouco mais recentes sendo divulgados. Entre eles, nós temos aqui a resposta humoral inata, que é uma das características que vem sendo muito bem descrita atualmente. A gente pensa que a imunidade humoral ela está apenas centrada na imunidade adaptativa, mas alguns autores eles já trazem que a imunidade inata ela também já apresenta esse caráter humoral. E posterior a isso, eu falaria um pouco sobre as células supressoras mieloides, que também faz parte do meu projeto de doutorado e vem sendo também muito bem estudado essas células. Quando eu peguei esse tema, né, também escolhi esse tema, eu fiz uma breve busca sobre as temáticas que estão sendo recorrentes, sendo produzidas. Então, eu falo mais próximo, né? Pode ir passando, Marquinhos. Não, pode passar. Então, aqui eu trouxe alguns artigos, né? Então, a nutrição, como nutrição regulando a imunidade inata. Nós temos aqui a imunidade inata, o balanço entre essa resposta na imunidade inata e também os estresses que podem acontecer ali, a adaptação a esses estresses. Nós temos também aqui o sono regulando essa imunidade inata. Aqui a gente tem também a imunidade caminhando com o passar do tempo, né, com a idade desse indivíduo. E também aqui a temática da imunidade humoral, que é um dos temas aqui, né, centrais e também mais atuais. Essa terminologia ela está cada vez mais sendo utilizada por esses autores. Então, conceitualmente, a imunidade ela pode ser dividida entre imunidade inata e adaptativa, quando na imunidade inata nós temos a característica de ser uma resposta extremamente estereotipada a grupos, né, de moléculas que são conhecidas, são padrões dentro de um gênero, de uma família, de um filo. Então, com isso, nós temos aí nessa resposta estereotipada que vai iniciar e elicitar essas respostas. Então, aí, ela independe de um contato prévio e ela também não tem se refinar da magnitude das respostas. Uma diferença básica entre a resposta inata e adaptativa. Na resposta adaptativa, nós temos sempre aquele refinamento, né, especialização daquelas respostas em relação àquele patógeno, enquanto que na imunidade inata, não. Ela vai ser sempre as mesmas respostas estereotipadas a esse grupo de patógenos, né, daquele filo, ou gênero, ou família. Então, falando um pouco também sobre a evolução, né, então, aproximadamente ali 700 milhões de anos atrás, quando surgiram os primeiros organismos, que eles foram multicelulares, então evoluiu também a característica de eles apresentarem algumas respostas que protegessem ele contra estímulos externos. Então ali os primeiros organismos, né, como são datados também as esponjas do mar, já são reconhecidas alguns receptores do tipo TOL, algumas proteínas também que têm esse caráter antimicrobiano. Com o passar do tempo, né, e ali o surgimento dos peixes mandibulares, então a gente já tem os receptores do tipo MHC, algumas células que podem ser ali também homólogas ao que a gente conhece hoje como linfócito. E atualmente, aqui falando do ser humano, então a gente tem a resposta adaptativa, que ela, né, é muito bem estudada na imunologia, e aí a grande característica dela é essa especialização dentro daquelas respostas. Então, a gente tem os complexos das proteínas RAG, e essas proteínas ali, no momento da recombinação genética, vai produzir um TCR e um BCR, que é extremamente específico ao antígeno. E aí, com isso, essa magnitude da resposta será muito mais efetiva.
Quanto aos componentes da imunidade inata, nós temos ali as células imunológicas propriamente, né, e aí inclui os fagócitos, os granulócitos, as células dendríticas e alguns linfócitos também, né, algumas células linfóides inatas. Outras células que não são imunológicas, mas elas também têm esse caráter, né, de auxiliar nessa resposta inata. E aí inclui principalmente as barreiras epiteliais, seja da mucosa intestinal, a mucosa respiratória. Então, essas barreiras também, o próprio endotélio, também são algumas dessas células que têm esse caráter de auxiliar nessas respostas. E aqui também as proteínas plasmáticas. E aí essas proteínas, hoje em dia, elas contemplam o que se chama de resposta humoral inata, né? As proteínas aqui do complemento, sistema complemento, as pentraxinas e ficolinas, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Para o sistema imunológico, ele reconhecer o que é próprio do indivíduo e o que é agressor, o que é externo, nós temos aqui os chamados PAMPs, que são os padrões moleculares associados a patógenos. Então, é um grupo de moléculas, são grupos de moléculas encontradas nesses patógenos, e o sistema imunológico ele consegue reconhecer. E, principalmente, o reconhecimento vai se dar por biomoléculas. Então, quando a gente tem os ácidos nucleicos, a apresentação, por exemplo, de um RNA fita simples, de fita dupla, um RNA no sentido positivo, isso o corpo já entende que não é próprio do indivíduo. Algumas proteínas, como o próprio peptídeo glicano das bactérias, lipídios e outras moléculas também de membranas, como o lipopolissacarídeo, e alguns outros carboidratos, como os glucanas, né, e mananas, que são carboidratos complexos presentes, por exemplo, em fungos. Então, aí com isso, esses patógenos apresentam esses padrões, e aí o sistema ele já consegue reconhecer o que é próprio do não próprio. E também nós temos os chamados DAMPs, que são padrões moleculares associados ao dano. Não apenas o que é externo, o agressor, mas também no momento ali de uma injúria tecidual ou de uma lesão celular, a liberação de muitas moléculas, e essas moléculas elas são sinalizadoras para que ele cite essa resposta inata. Então, aqui, as proteínas nucleares, né, como as histonas, então, se houve o rompimento daquela carioteca, nós teremos ali a liberação dessas proteínas, o sistema consegue reconhecer. Alguns cristais que é formados pela união de sais minerais, componentes mitocondriais, então isso é um dos principais. Se há lesão daquela célula, aquela lise, né, então há liberação, por exemplo, de organelas, e matrizes extracelulares também que podem não ter a sua conformação habitual, e o sistema também consegue reconhecer isso. Esse reconhecimento vai se dar principalmente pelos receptores de reconhecimento padrão. Então, há padrões de moléculas associadas a esses patógenos e aos danos, então aí a gente vai ter esses receptores específicos para essas moléculas. E aí inclui uma gama de receptores, seja eles expressos na membrana, né, em contato com o meio extracelular, receptores também citosólicos, que podem estar ali presentes no citoplasma, e também receptores endossomais. A partir do momento que aconteça uma fagocitose, pode haver ali esse encontro, esse reconhecimento. Então, eu vou descrever alguns deles aqui. O primeiro aqui, né, um dos bem mais descritos, é os receptores do tipo TOL. Então, ele foi inicialmente ali conhecido nessas moscas aqui, né, chamadas moscas das frutas, e aí eles são receptores que têm essa característica de ser muito conservado em diversos gêneros, e aí eles são, né, molecularmente aqui falando, são esses receptores que estão nesse contato extracelular aqui nesse caso, e ele tem essas repetições ricas em leucinas, uma região transmembrana e esse domínio TIR. Esse domínio TIR, ele é homólogo ao domínio ali do receptor das interleucinas, do tipo 1 e do tipo 18. Essas interleucinas, elas são ditas como interleucinas pró-inflamatórias. Então, no momento que há o reconhecimento daquele patógeno, daquele padrão por esse TOL, a partir daí já vai acontecer uma cascata de resposta e vai tentar elicitar essas respostas mediadas pelas interleucinas do tipo 1 e, no caso aqui também, do tipo 18. Aqui eu trouxe, né, nessa tabelinha
falando, né, os tipos desses receptores, a maioria deles são expressos, né, na região membrana e contato com o meio extracelular. Então, aqui alguns exemplos desses padrões moleculares que eles conseguem identificar. Então, peptídeo glicano, lipopeptídeo, flagelina, o LPS, e os receptores também aqui endossomais, que estão relacionados principalmente no reconhecimento de moléculas de ácidos nucleicos, principalmente quando acontece uma invasão, né, um ataque dessa célula por vírus. Então, aqui os receptores do tipo 3, 7, 9, também eles conseguem reconhecer essas moléculas de ácidos nucleicos que não são usuais, não são conformais ali dentro daquela característica do indivíduo. Então, aqui, a partir do momento que houve essa interação do PAMP ou do DAMP por esses receptores do tipo TOL, há uma cascata de resposta ali que vai elicitar principalmente a resposta inflamatória. Então, a resposta inflamatória e o estado antiviral é a marca registrada da imunidade inata. Então, dois mediadores são importantíssimos para que aconteça essa resposta inflamatória. É o que se chama aqui, né, do MYD88 e essa proteína também chamada aqui de TRIF. Esse MYD88, ele vai fazer a sinalização para os transcritos do NF-kappa-beta, que é o principal ali mediador para transcrever citocinas do tipo pró-inflamatórias, e o TRIF aqui ele vai elicitar essa transcrição de receptores das proteínas interferons. Então, esses interferons aqui produzidos, ele terão a característica de ativar aquela célula ao estado antiviral, enquanto que o NF-kappa-beta terá a função de elicitar essa inflamação. Então, aqui, né, representado aqui de outra forma, o PAMP, né, ele vai ali ser reconhecido pelo receptor. E aí, para a